Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo essa live, esse vídeo, seja aqui no Instagram ou seja no YouTube. Estamos aqui para mais um episódio no nosso Comendo Livro, nosso projeto de lives aqui às segundas e quartas-feiras, a partir do 12:30, lendo um livro, preferencialmente escrito por algum psicanalista, mas que tenha uma linguagem com pouco psicanalês, ou seja, acessível para qualquer pessoa e que suscite discussões e reflexões aqui a respeito dos temas tratados no livro, né? Nós já lemos aqui o livro O Sentido da Vida, do Contardo Caligares. Já está disponível aqui também, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. No YouTube tem a playlist lá certinha, para quem quiser assistir, quiser conhecer o livro, enfim, ver o que suscitou de reflexão e de discussão para a gente naquela leitura. E agora nós estamos fazendo a leitura do livro O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker, psicanalista, e do palhaço Cláudio Tebas. Vamos hoje para a leitura do capítulo 5. As implicações dos psicanalistas. Os psicanalistas descendem dos palhaços e não o contrário. A aparição histórica de psicanalistas, psicólogos, terapeutas e outros escutadores profissionais no final do século XIX já era um sinal de que as antigas modalidades de dividir e resolver nossos problemas de modo coletivo e comunitário mostravam-se insuficientes para a nova forma de viver. Nosso ganha-pão tornou-se possível quando as pessoas passaram a sentir que não bastava serem escutadas apenas como a repetição de um tipo social mais ou menos esperado. Também os terapeutas devem ser estrangeiros, como os palhaços. Por isso não há muito certo e não Por isso, não dá muito certo e não se recomenda atender pessoas da própria família ou pessoas muito próximas. O terapeuta tem que responder a esse critério de ser alguém de fora, isento e imparcial. Mas ao contrário do palhaço, que escuta seu público respondendo a um humor coletivo, o terapeuta escuta aquele único em sua singularidade. Se a função do palhaço nos lembra de que a escuta tem que vir de fora, a função do psicanalista acrescenta a isso a implicação do processo extenso de escuta. Se o palhaço passa pela cidade e vai embora com o circo no próximo trem, o psicanalista recebe semana após semana o mesmo paciente, implicando-se cada vez mais em seu universo de realidade e verdade. A escuta psicanalítica assume que há uma forma única de dizer em cada um de nossos pacientes que este é o modo como cada qual precisa e requer seu cuidado. O paciente não é apenas uma mulher ou um homem, uma criança ou um velho, um psicótico ou um neurótico, mas este que ocorre na forma única de usar instrumentos simbólicos e coletivos, como a língua falada. Operadora, isso é hora de você estar me mandando mensagem? O psicanalista se interessa pelas propriedades que todos nós temos universalmente e também pelas particularidades que adquirimos ao participarmos de grupos e coletivos, mas, além disso, ele quer encontrar o que torna aquela pessoa, o que a torna diferente de todas as outras, nos termos dela mesma. Ele quer, portanto, encontrar o palhaço daquela pessoa. E, geralmente, esse palhaço que queremos suprimir e silenciar confunde-se com a figura do louco, como o do baralho do tarô, o trickster, enganador das mitologias ameríndias, o Coringa, o Joker, que inspirou inúmeros vilões na literatura e no cinema e que é o protótipo dos curadores de alma, os xamãs antecessores dos modernos psicanalistas. Disse que este é o lugar ou o ponto em que cada um de nós sai de si. Uma das frases mais comuns para falar proverbialmente da loucura. Alguém que está louco de raiva ou de ciúmes é alguém que não está em si, mas fora de si. Trazer e escutar as pessoas para fora de si, para fora de suas identidades, para mais além de suas próprias imagens e ficções sobre si mesmas, é o que faz da arte da escuta uma forma de transformação e de cura. O escutador sai de si para se colocar no ponto de vista do outro, mas ele também tira o outro de seu próprio ponto de vista, ou pelo menos de sua confiança e domínio sobre si para revelar que outras vozes estão ali presentes e merecem ser escolhidas, cuidadas e hospedadas. Para alguns, a psicanálise começou quando uma paciente de Freud, farta das suas sugestões, recomendações e entendimentos, disse algo como: "Cale a boca e deixe-me falar livremente."
Humildemente, como é próprio daquele que gosta de escutar, ele percebeu que a tal moça estava inventando um novo método, uma nova forma de tratamento baseada na associação livre, e não na condução coercitiva do que o paciente deve falar ou na obediência às regras de ação para encontrar o bem-estar. Essa paciente, chamada Ana O, batizou o método de cura pela expressão talking cure, a cura pela fala, ou seja, um método no qual o poder de fala desloca-se para o paciente. Por outro lado, em vez de culpar o paciente por incorreções na forma de conduzir sua vida, o psicanalista cria uma escuta implicada, em que as regras do jogo são os valores, os princípios e as opiniões do analisante. Ele joga o jogo no qual a regra primeira, e que é genérica para o bom escutador, é de que a linguagem que vale é a linguagem do paciente, e não a sua. Na análise, a moeda soberana é a do analisante. Por isso, assumimos que seus valores, suas crenças e disposições são nosso ponto de partida e, com relação a estes, nós estaremos implicados. Sai a culpa e entra a implicação. Quando isso acontece, ocorre uma espécie de efeito de responsabilidade com a escuta que se apossa dos envolvidos. Uma responsabilidade que não é jurídica ou contratual e, justamente por isso, liga os participantes com a experiência que está em curso. Aqui há uma afinidade espontânea com o palhaço, pois ele se faz responsável pela palavra, no sentido de que ele realmente diz e no sentido da verdade que ele ficcionalmente cria. Uma responsabilidade com o fato de que o jogo, a viagem ou o espetáculo deve continuar até encontrar seu fim por seus próprios meios. Implicação é um termo que vem da ética e da lógica, que se lê como uma relação do tipo se isso, então aquilo. Esse é um artifício para entender por que nos culpamos tanto de pequenos escorregões de linguagem, chamados atos falhos, de palavras que irrompem contrariando o que queríamos dizer, ou por sonhos, nos quais nos apresentamos descontrolados, exercendo papéis e lugares de fala, nos quais usualmente não nos reconhecemos. A escuta implicada do psicanalista leva muito a sério o fato de que todos esses desvios, ruídos e imperfeições da comunicação apontam para a hipótese de que há alguém ou algo responsável pela emergência desses fenômenos. Nosso corpo diz algo em seus sintomas, com suas restrições involuntárias, com seus medos irracionais e com suas repetições insensatas. Isso que está sendo dito, mais além ou mais aquém do que o outro quer dizer, é o que se poderia chamar de inconsciente. E é com isso que a escuta psicanalítica está implicada. Ela não funciona como um tradutor que vê códigos e sentidos imediatos nesses vacilos de linguagem e de comportamento. O psicanalista não sabe o que eles querem dizer de antemão, mas ele ajuda o paciente a encontrar algum saber nesses ruídos de comunicação. Está na estrutura da situação analítica que o próprio paciente coloque e recoloque suas questões em uma espécie paradoxal de repetição. Mas a forma como o analisante vai sendo escutado e recebendo de volta as consequências e implicações do que diz, muda a sua posição e, consequentemente, a posição de escuta do psicanalista. Esse não é o condutor da vida do paciente, como se pode esperar de médicos e religiosos diante do sofrimento psicológico, mas alguém implicado em fazer com que a pessoa se escute. Se não, vejamos de forma prática e objetiva. Como poderia uma conversa de 30 ou 50 minutos, uma ou duas vezes por semana, mudar a vida de alguém? Considerando que essa vida levou décadas para se formar. Durante esse período, ciclos de repetições e antecipação de sentidos se formaram solidamente. Nesse tempo, os sintomas foram pacientemente formados como a solução ótima que aquela pessoa encontrou para o conjunto de conflitos e para a constelação de determinações que presidem sua vida. Como então esperar que, com uma ou duas colocações em encontros tão curtos, algo possa realmente afetar o trem da história de cada um de nós? Ora, isso só é possível porque o essencial do trabalho transformativo da análise acontece fora da sessão. Ocorre como tomada de consciência e trabalho sobre si, ou através de si, conforme a etimologia de elaboração, Durkheim, trabalho através de. O segredo está no fato de que não é o psicanalista quem analisa o paciente, mas ajuda o analisante a se analisar. E se analisar tem um sinônimo claro, concreto e universal, ou seja, se escutar. Quanto mais neurótico, mais incapaz de se escutar.
Quanto mais neurótico, mais ele procura e constrói laços com outras pessoas que vão ajudar aquele a se ensurdecer para o que é real e verdadeiramente importante para ele mesmo. A surdez faz pactos, e aqui não nos referimos, claro, àqueles com dificuldades audiológicas, mas aos que se atrapalham com a função ética do escutar. Quanto mais neurótico, mais o sujeito fala para ocupar o espaço. Fala vazia feita para não se escutar. É por isso que digo que o psicanalista é como um carteiro que toma as cartas embaralhadas, as cartas de nosso destino, ajuda a entregar as que podem ser entregues e reenviar as que estão sem destinatário. Mas o psicanalista torna-se também o carteiro das cartas não escritas ainda ao cuidador do silêncio e dos estados informulados do espírito, nos quais não encontramos nossas próprias palavras. Nesses estados, podemos nos agarrar às palavras dos outros, como náufragos. Podemos também reagir com atos e afetos defensivos ao que, em nós, não consegue encontrar palavras. Nessa hora, o carteiro que cuida das cartas ainda não escritas nos lembrará de que existem cartas, mas também cartões postais, telegramas e endereços difíceis de encontrar. O tempo e o trabalho de encontrar as palavras demandam cuidado. Isso, às vezes, deixará a carta em espera indeterminada, porque foi enviada ao destinatário errado, antes de ser escrita em seu próprio tempo. Aí aqui tem uma nota. O psicanalista inglês Darion Leader escreveu um bonito livro intitulado Por que as mulheres escrevem mais cartas de amor do que enviam. Em Rio de Janeiro, editora Rocco, 1988. A imagem ajuda a pensar na prática da escuta ligada a essa posição de intermediário, de diplomata, andrógeno, entre outros mundos, de embaixador do outro para um. Muitas pessoas têm dificuldades para escutar o outro, pois partem do sentimento intuitivo de que tudo o que o outro diz tem como destinatário nós, que estamos do outro lado. Pelo contrário, a maior parte do que se diz ao outro não é destinada àquele outro que está diante de nós, em carne e osso a cada vez. A maior parte do tempo ficamos mandando cartas, mensagens e palavras para outros que não estão exatamente naquela situação real e concreta. Esses destinatários ausentes são os personagens perdidos de nossa história. Antigos amores, futuros amores, amores ainda nunca encontrados, chefes odiosos, professores sádicos, pais incompreensivos e assim por diante. Nem sempre é útil, nem mesmo necessário saber exatamente para quem é aquela carta. Porém, é muito importante ter em conta, na arte da escuta, que nem sempre as pessoas estão falando conosco. Elas podem estar em seu próprio picadeiro encenando personagens e roteiros para os quais querem nos arrastar impiedosamente, lutando contra leões imaginários, dançando como bailarinas no trapézio, contorcendo-se para se ajustar ao outro, enganando-se como mágicos ilusionistas, criticando-se como monstros disformes e que, muitas vezes, se não entrarmos no circo particular do outro, dificilmente poderemos escutá-lo de forma implicada. Aqui vai uma consideração diagnóstica genérica. Quanto menos a pessoa se escuta, pior o prognóstico de vida. Quanto menos a pessoa se escuta, mais demanda ser escutada pelos outros. Tendencialmente, quanto mais sofremos, menos nos escutamos. Por isso nos tornamos, nessa situação, tão vulneráveis à manipulação, a sermos dirigidos e chegamos mesmo a pedir para obedecer ao que qualquer outro nos propuser. Devolver a palavra a quem ela pertence é muito difícil para aquele que assume uma posição moralista diante dos outros. No fundo, ele não se separou da ideia tentadora de tratar o outro como um tipo de pessoa, aliás, como ele próprio, por que não? E não como alguém. Este alguém, que é diferente dele próprio por bons e maus motivos, só que, nesse caso, o tipo de pessoa que o moralista quer conduzir é o que é, e tem que ser, como ele. O moralista é o anti-palhaço e o anti-psicanalista por excelência. Disso tiramos uma conclusão importante para a arte da escuta. Ela começa pela atitude de renunciar a exercer o poder que nos é atribuído. Para escutar é preciso, como fazem o palhaço e o psicanalista, suspender o exercício do poder. Daí que a escuta seja uma atitude ética e política. Quais são os sinais de que estamos em uma atitude crítica diante do poder? Uma escritazinha densa esse livro, viu? Esse capítulo parece que não acaba nunca. Vamos lá.
De novo, quais são os sinais de que estamos em uma atitude crítica diante do poder? 1. Reduzimos a importância e o valor que conferimos à imagem de nós mesmos. Podemos usar um chapéu que não nos pertence. Podemos suportar sermos levados para o circo alheio. Somos capazes de rir de nós mesmos. Percebemos como o poder é sempre sério e crente dos personagens, dos cenários e dos roteiros que ele produz. Estamos fora de nossa casa, estamos na função da hospedagem. 2. Temos inclinação ao espanto e à perplexidade que se traduz em uma atitude orientada para perguntas e para a valorização do que ainda não sabemos, em detrimento das antecipações sobre coisas que já sabemos. Esse sinal vem junto com um sentimento de vulnerabilidade ou angústia, às vezes de insuficiência ou de perda de controle. É o ponto que Freud descreveu com uma palavra complexa chamada Hilflosigkeit. Não sei nem se eu acertei falar essa palavra aqui, que essa aqui eu nunca vi, não. Helfen, igual ajudar, e Losigkeit. Rapaz, não sei quem inventou o alemão. Podia ter abdicado de inventar esse idioma aí. Que quer dizer perda. Essa outra palavra aqui que eu não consegui falar. Ou seja, o ponto de desamparo, que reflete nossa condição no mundo, especialmente quando chegamos e quando partimos. Ou seja, né, ele quis dizer aqui que Freud quis colocar uma palavra aqui que pode significar desamparo, né? A gente pode versionar ela aqui, traduzir para desamparo. Ponto que está antes de toda e qualquer perda, ou de busca e decepção com a ajuda possível. Aqui precisamos de um hospital. Terceiro, nos desidentificamos dos personagens que exercem o poder sobre os outros, chefe, pai e mãe, professor, médico ou entendido no assunto, para buscar a autoridade fundada na palavra do outro, naquela relação segundo seus próprios termos. Saímos de nós mesmos e estamos no hospício. Aqui retornamos à ideia antiga de loucura, ou seja, não se trata do objeto do discurso e da consciência médica, psiquiatra e mesmo psicológica, mas dessa experiência trágica que fazia do louco um errante, um porta-voz das verdades insuportáveis, provenientes de um outro mundo, terreno ou transcendental. Vem dessa época a ideia de que a loucura é um estado de que estamos fora de nós mesmos, e o complementar e adequado para o indivíduo normal é estar dentro de si. Escutar é sair de si em duplo sentido, assumir a perspectiva do outro e suspender a sua própria perspectiva interiorizada de si. Quarto, somos capazes de brincar de forma séria, como é a brincadeira para a criança. E esse brincar tem por horizonte a investigação sobre as relações entre a realidade e a verdade. Em outras palavras, é uma investigação ou uma viagem que se organiza a partir de um como se, mas que, por outro lado, toca o real das coisas, no mais íntimo dos envolvidos no encontro e na operação de escuta. Brincar é uma das maneiras pelas quais transmitimos o saber que se formou no trajeto da escuta. Acolhemos, cuidamos, encontramos o outro, em nós e fora de nós, para ao fim contar a viagem ao outro. Afinal, quem inventou as brincadeiras de criança, as cantigas de roda, as canções de ninar? Elas são de todas e sua origem perdeu-se no tempo porque, passando de mão em mão, de escuta em escuta, foram perdendo cada vez mais o seu senso de propriedade. Até que, de tanto passar de escuta em escuta, passaram a pertencer a todos nós. Passar adiante é o momento em que a viagem se encerra porque a contamos para alguém. Mostramos as fotos e relembramos como aconteceu, ao mesmo tempo que terminamos a viagem. Ao fim, nos percebemos apenas como hospedeiros da experiência. Vamos recapitular isso aqui rapidinho. Quais são os sinais de que estamos em uma atitude crítica diante do poder? Reduzimos a importância e o valor que conferimos à imagem de nós mesmos, ou seja, né, deixamos de ser nós e passamos a uma função de hospedagem, né, a acolher de certa forma o outro. Segundo, temos a inclinação para a perplexidade que traduz ainda não sabemos, uma situação de desamparo, que é onde precisamos de um hospital, né? Que ele trouxe isso aqui cá no primeiro capítulo, no terceiro capítulo, na verdade, né?
O bom escutador deve cultivar os hábitos: hospitalidade, hospital, hospício e hospedeiro. Enfim, eles vão trabalhar isso aqui durante o livro. Pelo menos é o que eles prometeram, né? Tá. Continuando. Como professor de clínica, recebo alunos que terão os primeiros encontros com seus primeiros pacientes. Apesar do preparo teórico, temos que abordar algo que prejudica a arte da escuta. Na hora que o paciente nos diz aquelas coisas incompreensíveis e difíceis, ele espera, com toda justeza, uma resposta ou uma continuidade na conversa. Ou seja, a arte da escuta presume a estrutura dialogal do encontro, a troca de turno segundo a qual a palavra ora está com um, ora passa outro, e em seguida volta para o primeiro. Desconhecer essa regra é um erro de principiante para o candidato a escutador. Contudo, no momento que a escuta é tensa, a angústia nos faz atravessar o turno, quer falando demais, quer emudecendo, quer nos ocupando em pensar na sua temporalidade de forma mecânica e demasiadamente calculada. Nessa hora mais escura, muitas vezes o jovem terapeuta ajoelha mentalmente e começa a rezar para Freud ou Lacan. Amaldiçoa o professor de psicopatologia. Pensa no que dirá para seu supervisor. Quando faz isso, ele parou de escutar o paciente e começou a escutar outras pessoas, vivas, mortas ou ainda incriadas. Daí que a regra de ouro para a escuta implicada do psicanalista seja: mantenha-se na situação. Não se deixe naufragar nas inúmeras tentações que nos fazem parar de escutar, sair do encontro, exercer poder, obedecer às expectativas, defender sua imagem. Uma das coisas mais difíceis da arte de escutar é não se evadir da situação, não sair do presente no qual o encontro ocorre. Por isso, procuro descobrir onde encontro um pedaço de escuta espontânea, se é que ele está disponível naquele jovem candidato a escutador. Isso, às vezes, vem daquele curso de teatro, outras do trabalho voluntário em um orfanato, ou da situação de cuidado que teve que enfrentar em sua vida. Às vezes, essa pedra de início, tão preciosa, está em uma lembrança, um momento raro ou esquecido, em que nos sentimos realmente escutadas. Quero dizer que isso que a escuta se transmite por meio da prática, de encontros, de acontecimentos. Neles acontece a mágica por meio da qual a implicação com as palavras e com o outro nos transforma. Todos nós temos um baú de bons encontros de escuta, mas nem todos têm o cuidado de olhar para ele como parte de nosso patrimônio simbólico e subjetivo. Sustentar a presença é muito mais importante do que se ocupar com seu papel, seja de palhaço, feliz ou infeliz, seja de bom ou mau terapeuta. Afastar juízes imaginários que invadem a situação a ponto de se apoderar dela é uma tarefa básica do escutador. Sem isso, a escuta morre. Em seu lugar, ressuscita o monólogo ou a pregação, o ataque e a defesa dos interesses dos envolvidos, o exibicionismo ou a tentativa de conduzir ou convencer o outro conforme os objetivos de cada qual. Rapaz, é capítulo ainda, viu? Mas isso não deveria trazer a imagem de que a boa escuta envolve a purificação dos envolvidos elevados a um estado de beatitude angelical. Pelo contrário, a verdadeira escuta mede-se pela capacidade que ela produz nos envolvidos de dizer o que não se quer ouvir. Cada relação é definida por esse campo do que é possível dizer. O limite é construído pelo próprio exercício da escuta. Por exemplo, muitos pais querem construir uma relação de sinceridade e confiança com seus filhos. Esperam que estes compartilhem dificuldades e decisões difíceis. Insiste que eles podem lhes contar tudo. Mas aqui intervém uma das consequências da implicação. Você é realmente capaz de escutar coisas que te contrariam? Ou espera intimidade e confiança porque está convicto e iludido de que encontrará no outro um duplo comportado de você mesmo? Escutar emerge como ganha-pão para os psicanalistas quando, historicamente, essa habilidade torna-se rara ou escassa e, ao mesmo tempo, cada vez mais importante em nossas vidas. Muitos criticam dizendo que a coisa parece uma trapaça. Ainda hoje vigora uma atitude ambígua de desprezo e admiração pelos escutadores profissionais. Aliás, como se percebe na própria ambiguidade da palavra palhaço, alcunha que gera respeito e humilhação, conforme o caso a que se aplique. Quem quer que seja que queira se introduzir na senda da escuta, deve estar preparado para isso. É uma profissão maldita justamente pela ambiguidade social na qual ela se localiza.
como crítica do poder e do instituído, não seria justo, porém, esperar ampla, geral e irrestrita aceitação. Um bom amigo ou amante, professor ou mestre espiritual, por que não um palhaço? Fariam a mesma função, eventualmente com vantagens e facilidades que os psicanalistas não podem oferecer. Outros dizem que esse processo de falar sobre sua vida com um estranho é muito estranho. Apesar de ser enterrada mais vezes do que Jason em Sexta-feira 13 e de Freud ter sido declarado mais morto que um zumbi, a psicanálise persiste como uma prática de escuta profissional exatamente porque coloca-se na posição de estranhamento, como uma espécie de guardiã ou fiel representante simbólica de todos os estranhamentos, enigmas, fantasmas e espectros mórbidos do paciente. O ganha-pão dos psicanalistas baseia-se no fato de que escuta não é apenas acolher incondicionalmente o que o paciente diz em toda sua inteireza, apreciando-o como uma obra de arte completa e organizada em si mesma, por suas próprias regras e razões. Escutar não é, definitivamente, funcionar como um espelho gratificante apreciando tudo que o outro diz, batendo palmas para qualquer manifestação e aceitando o que quer que seja, única e exclusivamente, porque procede daquela pessoa. Palhaços e psicanalistas são pagos para dizer o que as pessoas não querem ouvir, ainda que digam o contrário. Somos pagos para contrariar nossos clientes, para dizer aquilo que seus entes mais queridos, por amor, por proximidade, perspectiva ou por pena, jamais dirão. Aquilo que seus oponentes e inimigos mais terríveis vivem gritando, mas do qual eles não conseguem extrair o grama de verdade diluído no litro de veneno. Essa frase aqui ficou interessante, hein? Aquilo que seus oponentes e inimigos mais terríveis vivem gritando, mas do qual eles não conseguem extrair o grama de verdade diluído no litro de veneno. Nessa profissão, os outros nos pagam para que nós o façamos trabalhar. Trabalhar com seus sonhos e com suas relações de amor, com seus sofrimentos e sintomas, com seus impasses e vazios, com suas crises e tédios. Ao final, o que queremos é que nossos pacientes se levem um pouco mais a sério, que sejam um pouco mais implicados em seus desejos e sonhos, em suas palavras e em seu cuidado de si, que sejam capazes de escutar a si e aos outros, o que traz um benefício generalizado para a vida de alguém. Mas, por outro lado, e isso é quase um consenso entre as várias orientações da psicanálise, queremos também que nossos pacientes não se levem tão a sério, que sejam como um palhaço, capazes de rir de si mesmos, de aceitar suas mazelas e vulnerabilidades, de serem menos cruéis com suas autoexigências e ideias, o que sempre é uma bomba de dispersão genérica de infelicidade. Acabou-se o capítulo. Depois de... Rapaz, que escritazinha densa isso aqui, viu? 5 páginas para escolher um livro inteiro. Interessante esse capítulo no sentido assim que ele resume, de certa maneira, a função do psicanalista, o papel do psicanalista, a função do paciente também, né, que se submete a um processo de psicanálise, em talvez aqui 10 páginas. Em 10 páginas ele conseguiu resumir isso relativamente bem. Agora, o ponto que mais me atravessou nesse sentido que o capítulo apresenta é essa carência de bons escutadores, né? Digamos assim. Essa carência de pessoas que tenham a capacidade de escutar e de escutar aquilo que nós enquanto aquele que está precisando ser escutado, gostaríamos, né? Aí ele até mencionou aqui, deixa eu retomar aqui certinho o ponto, né? Que outras pessoas, onde foi que ele colocou isso aqui? Ele deu até alguns exemplos de outras pessoas, de amigos, familiares. Poxa, perdi aqui o lugar. Enfim, né? Que outras pessoas poderiam escutar e poderiam ser até melhor nesse lugar de escuta do que um psicanalista, por poderem fazer coisas que um psicanalista não pode. Um psicanalista não pode por questões éticas, né? Existe uma ética por trás da psicanálise que
rege a atuação do psicanalista, que rege a ocupação do psicanalista nesse lugar, para que uma dinâmica analítica aconteça, né? E essas outras pessoas, tendo essa habilidade da escuta, poderiam fazer coisas que o psicanalista não pode. E que muitas vezes, a gente poderia usar o termo aqui, seriam mais acolhedoras. Porque existe um acolhimento na psicanálise, mas é um acolhimento diferente, um acolhimento que requer uma implicação. Contudo, essas outras pessoas, né, que o Dunker colocou aqui como seriam eventualmente mais propícias para exercer esse lugar de escuta, dificilmente elas têm essa habilidade de escuta. Porque ao escutar o outro, remete logo a o eu pessoal, né? Tipo assim, vamos supor, eu sou uma pessoa que estou escutando uma outra pessoa que está me contando uma coisa precisando ser ouvida. E aí, nesse momento em que ela está falando, eu deixo de ouvir aquilo que ela diz e penso em algo semelhante que eu vivi, uma situação parecida, ou até hipotetizar se eu passasse por essa situação, e começa ao meu eu reger a minha escuta, no sentido de que eu não vou pensar mais no que a pessoa está falando, mas sim no que eu estou falando para mim mesmo daquilo que a pessoa está falando. Ou seja, vou dizer o que eu faria ou o que eu já fiz. E isso, na maioria das vezes, deixa de ser a pessoa, no caso, que estava precisando ser escutada. E o psicanalista, geralmente, né, pelo menos aquele que pratica a psicanálise respeitando a ética psicanalítica, ele não vai ocupar esse lugar de levar em conta aquilo que ele está escutando para o eu dele, para o que ele faria ou o que ele deixaria de fazer. Ele sempre vai ocupar esse lugar de escuta, de que ouve apenas o que o outro diz, e somente o que o outro diz, e não o que ele tem a dizer sobre isso, ele, o psicanalista. E isso torna essa função, né, de fala e escuta uma coisa rara de acontecer. Por isso, muitas vezes, as pessoas que vão num processo de análise, se submetem a uma psicanálise, elas saem, curiosamente, felizes e satisfeitas desse processo de análise, porque é meio contraditório dizer feliz e satisfeito, né? Porque o processo de análise ele não é um processo fácil, não é uma coisa super agradável. Não é como você cair, ralar o joelho e chorar e receber o colo da mãe, por exemplo, né? Aquele lugar quentinho, acolhedor. Não é. Uma psicanálise é um lugar de confronto, de certa forma, que vai colocar a gente, né, que está ali se submetendo à análise, em um lugar de confrontar aquilo que nós acreditamos que somos e aquilo que somos que nós não sabemos que somos, né? Então há uma relação aí, nesse processo, muito delicada. Só que como essa habilidade da escuta é uma coisa rara, e isso geralmente as pessoas encontram num processo de análise, faz com que praticamente seja o único lugar com que a pessoa consegue ser escutada. E assim, né? Tanto que o Duncan falou algumas vezes aqui, que em outras palavras, né? E acho que uma hora que ele chegou a falar praticamente com essas palavras, de que o ganha-pão dos psicanalistas, ele acontece justamente por essa... Tipo assim, os psicanalistas são pagos por isso porque as pessoas não sabem escutar. Se as pessoas, de certa forma, soubessem escutar, fossem bons escutadores, né? Tivessem essa habilidade da escuta, provavelmente não precisaria-se de psicanalista. Assim, tá bem... De uma maneira bem grosseira, né? Falando, claro. Mas, enfim... interessante esse capítulo no sentido de que resumiu de uma maneira simples esse processo que acontece dentro da análise e trouxe de fato essa pedra preciosa desse processo, que é essa habilidade da escuta, que a gente que se propõe a ser psicanalista passa a vida toda desenvolvendo e aprimorando, porque afinal
Nós somos seres humanos, estamos inseridos em uma sociedade e nós somos influenciados por ela, tal como qualquer outra pessoa. E por isso existem procedimentos e recomendações éticas para que a gente possa ter o zelo por aquilo que é exigido para uma prática psicanalítica. Enfim, segunda-feira retornamos para o capítulo 6. Aí o capítulo 6 é pequenininho, uma página e meia. Talvez a gente vá ler o 6, o 7 e acho que o 6 e o 7. Talvez o 8. Vão dar 13 páginas esses 3 capítulos. Na segunda-feira, 12:30. Obrigado a quem assistiu até aqui. 3 pessoas na live, gente. Olha só, vocês entenderam? Obrigado a quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui desse projeto. Um momento que eu estou compartilhando, né, com vocês minha leitura. Eu estaria lendo sozinho aqui, lendo pela live, a gente possibilita também que outras pessoas tenham acesso a esse material e suscite algumas reflexões, alguns pensamentos a respeito do assunto. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade aqui, falar depois no videozinho que fica salvo. A gente pode conversar ali pelos comentários o que vocês pensaram a respeito. Um abraço, até a próxima, bom resto de semana e bom final de semana para todos vocês.